Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações sobre banco de dados Oracle para que você seja um profissional disputado no mercado de TI, no mercado de tecnologia, beleza? Então, hoje eu trouxe um tema importantíssimo, um tema muito atual, que é sobre o que é um Container Database, né? Eu quero realmente entrar um pouco nessa parte conceitual para que você entenda, né? O que é esse elemento dentro da arquitetura multitenant para que você consiga realmente entender a arquitetura que vai ser mandatória no Oracle 21C, que já foi liberado na cloud, ainda não está liberado no on-premises, mas já está liberado na cloud, então é importante que você já entenda de fato o que é essa arquitetura multitenant e o que é esse container database, quais são os benefícios, quando você deve utilizar e etc. Beleza? Se você está gostando, cara, se inscreva no nosso canal, habilite aqui as notificações para que você não fique de fora de nenhum dos nossos conteúdos. O nosso objetivo aqui é realmente trazer informações que caem na prova de certificação, informações também que são muito úteis aí no dia a dia de quem atua com banco de dados Oracle, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu quero trazer aqui para vocês aqui sobre essa parte do que é um container database, né? Para que você entenda um dos elementos aí fundamentais quando se fala da arquitetura multitenant. E vamos lá. O que é o primeiro ponto aí que vocês precisam saber, né? A arquitetura multitenant foi uma arquitetura que foi introduzida na versão 12 do Oracle Database, tá? O Oracle 12C, basicamente, é o C de Cloud, né? Do Plugin the Cloud, e a base para isso tudo acontecer é a arquitetura multitenant, né? E a arquitetura multitenant, ela tem vários benefícios aí, né? Onde você consegue fazer um upgrade muito fácil aí do banco de dados Oracle, você consegue fazer uma migração entre servidores de forma muito fácil, com essa arquitetura especificamente, você consegue proteger os dados aí sobre uma corrupção de um PDB específico, de uma parte de um banco de dados específico, né, daquela instância, daquele container database. Então a gente consegue realmente ter algumas recuperações a nível de PDB, que vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. A habilidade de poder instalar, administrar, fazer upgrades aí, e uma parte, né, do banco de dados, né, de um container database. E nós temos várias vantagens, de fato, de ter essa arquitetura. E essa é uma arquitetura totalmente preparada para o mundo que a gente vive hoje de cloud, né? Então, a arquitetura multitenant, ela é a base aí do Autonomous Database, do que a Oracle tem criado de mais novo, né? E você pode utilizar isso também no ambiente on-premise. Você pode utilizar isso também no provisionamento lá dentro da Oracle Cloud, dependendo do tipo de provisionamento que você for fazer do seu banco de dados, você pode utilizar uma arquitetura multitenant, tá? E um dos elementos chaves aí, né, que nós temos dentro da arquitetura multitenant, né, são é basicamente o container database, né, que ele é muito chamado de CDB, tá? Então, quando se você caiu aqui de paraquedas e não sabe muito bem, não tem experiência com Oracle, é importante você entender que o CDB ele é chamado de Container Database, tá? É uma abreviação que nós temos. Se você é um cara que está começando, está um pouco perdido, aqui na descrição desse vídeo eu estou deixando aí o nosso bootcamp de administração, tá? Se você realmente quer aprender o banco de dados número 1 do mundo, com projetos reais na prática, cara, eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Para que você consiga ser um aluno da DBOCM, onde lá a gente ensina o passo a passo para você, desde instalar o Oracle do zero, até realmente ter temas mais avançados de migração para arquitetura multitenant, temas mais complexos, tá? Mas se você realmente está no início, cara, recomendo que você faça o nosso bootcamp de administração que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui para o nosso assunto, né? Basicamente, o CDB, né? Cada banco de dados Oracle ele pode ser criado, né, como um container database ou não, tá? Então, hoje, no Oracle 19C, que é a versão Long Term Release, né, a versão mais recomendada a ser instalada, você tem a opção, na hora de fazer uma criação de um banco de dados, você está lá no DBCA, você está lá no SQL Plus para criar via linha de comando, você pode criar ele como um container database ou não, tá? Então, essa é a opção que nós temos hoje. No Oracle 21C, vai ser mandatório utilizar CDBs, que é o Container Database, tá? Então a gente precisa entender primeiro que a gente está passando por uma virada de chave e que Container Database já é uma realidade, mas que nas versões 21C vai ser mais realidade ainda, né? Porque ele vai ser algo mandatório e não vai ter aquela escolha de você realmente escolher uma arquitetura de CDBs ou não. Então, atualmente, nós temos non-CDBs e nós temos CDBs, tá? Então, você tem no Oracle 19C
essa possibilidade de ter não CDBs e CDBs. Então, isso, de fato, é uma realidade hoje, tá? E o que a gente precisa entender, né? Que dentro dessa arquitetura, você tem a possibilidade, tá? De ter realmente a criação de... Quando você está numa arquitetura de container, né? Você tem a possibilidade de ter PDBs, de ter pluggables databases embaixo deles, né? Então, é uma arquitetura totalmente preparada para cloud. Por quê? Ao invés de você criar várias instâncias de banco de dados Oracle, você tem a possibilidade de ter, de fato, um container database, tá? E ao invés de subir 10 instâncias, você pode subir uma instância só, e aí, embaixo dessa instância criada em modo container, né, você ter vários pluggables databases, vários databases plugáveis, tá? E isso traz benefícios muito grandes, tá? Esse é o porquê, a base realmente que você tem de utilizar a arquitetura multitenant, né? Que são os benefícios, né, que você tem aí sobre redução de custos, sobre fácil e rápida movimentação de dados, né, que você pode fazer. Legal, quando a gente fala sobre movimentação de dados, né, de container databases, o que a gente tem aqui que é algo bem interessante? Se você estiver utilizando um character set, né, basicamente, deixa eu colocar aqui para vocês. Se você tiver um character set AL32 UTF-8, tá? Você tem a possibilidade de ter PDBs com diferentes character sets, tá? No mesmo CDB. Então, você tem a possibilidade, inclusive, de ter character sets diferentes, caso você realmente tenha setado esse character set para o CDB, tá? Então, sempre, quando você está utilizando a criação do CDB, sempre pense em colocar esse character set para que você consiga ter PDBs com diferentes character sets, você consiga ter essa flexibilidade, tá? Fácil gerenciamento e administração do banco de dados físico, tá? Então, você vai ter acesso ao CDB root, onde você pode fazer uma simples operação de backup, que ele vai fazer backup de tudo. Se você quiser fazer separado, também você consegue fazer separado. Então, você consegue separar realmente, de fato. Muitas vezes a gente separava isso por esquemas, né? Mas a gente sabe que os esquemas, eles tinham algumas dependências ali que ficavam amarradas ao mesmo banco de dados. E aqui você tem a separação dos dados aí através dos PDBs, tá? Segurança, né? Separação de papéis administrativos, tá? Então, você pode ter um usuário comum, um usuário local. Você tem um gerenciamento aí de performance de modo muito mais fácil, né? Ao invés de ficar gerenciando 100 SGAs, você pode muitas vezes gerenciar isso de forma muito mais automática, utilizando uma SGA só, uma instância só, que foi criada no modo de container database. E também você pode ter a aplicação de patches e upgrades aí de forma bem fácil, né? Você realmente fazendo upgrades, utilizando técnicas de unplug, etc. Então, ele é algo realmente que existem muitas vantagens, tá? Então, pessoal, algumas dicas importantíssimas aqui se você realmente não trabalha ainda com container database. Cara, é algo totalmente recomendado. A Oracle já está fazendo essa virada de chave e você precisa realmente estar atualizado. Existem vários projetos, inclusive de consultorias, que já têm feito a questão de migração para arquitetura multitenant, para arquitetura de container database, que de fato tem muitas vantagens aí. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Outros pontos importantes, né? O CDB ele pode conter. Então, quando você está falando de um CDB, ele pode conter PDBs, tá? Que são os pluggable databases, tá? Esse é um cara importante também para a gente poder falar. E ele pode também ter application containers, tá? Onde nesse application containers você pode conter applications PDBs, tá? Então, dentro de um CDB, você pode ter applications PDBs ou applications containers e lá dentro dos applications containers você pode ter applications PDBs, que a gente pode fazer uma live somente disso para poder entrar um pouco mais a fundo sobre o que são os applications PDBs, quando que você deve utilizar um application container. É um tema excelente aí para as próximas lives. Mas nesse ponto eu quero realmente trazer um pouquinho dessa arquitetura aqui para você, tá? E aí, quando a gente está no nível físico, né? O que tem dentro de um container database, né? Nós temos basicamente a estrutura de control file, você tem a estrutura de online redo logs, e nós temos a estrutura de data files, tá? Então, quando a gente está falando da estrutura física, né? Um CDB é um conjunto de control files, online redo logs e data files, tá? E o database instance gerencia os arquivos, né?
que você está utilizando que faz o CDB, tá? Então você vai ter que ter uma instância, os mesmos conceitos, tá? Se você não sabe esses conceitos, cara, se inscreve aqui no nosso Bootcamp de administração, que é algo fundamental para você entender o que é um database, o que é uma instance e entender até mesmo essa parte introdutória aí de realmente do que é uma arquitetura de containers, tá? Então, esse é um cara importantíssimo para a gente poder te mostrar. Beleza? E aí, pessoal, essa basicamente é a estrutura que nós temos dentro do container database. Essa é a estrutura que você realmente precisa saber, que você precisa dominar, tá? É uma arquitetura que já é uma realidade. Eu vou até mostrar para vocês uma imagem aqui, onde você consegue visualizar exatamente essa arquitetura. Ó. Eu tenho o MyCDB, que é o meu container database. Lá dentro tem uma raiz, tá? Que é o root, tá? Que é o local onde normalmente você entrou dentro do banco de dados, no VSQL Plus, você vai estar dentro da raiz. E dentro da raiz você tem a possibilidade de ter PDBs plugáveis, tá? Então essa é a grande vantagem. Ao invés de ficar criando aquele monte de instâncias, cara, você tem a facilidade realmente de ter um gerenciamento muito otimizado e muito preparado aí para a questão de consolidação, tá? Hoje, consolidação, a gente sabe que é redução de custos, né? Você ter realmente a questão de vários esquemas, né? Por exemplo, vários bancos de dados, você pode reunir isso dentro de uma arquitetura eficiente que ele vai te trazer realmente essas vantagens, tá? Outra coisa importante que a gente pode mostrar aqui também é a questão de um application container, né? Onde você tem essa questão, né? Que dentro do CDB, né? Do seu container database, você tem a raiz, você pode ter um PDB seed, né? Que basicamente é um template para você criar PDBs de forma bem rápida. E aqui você tem um application container, onde aqui você pode ter vários applications PDBs aqui embaixo nessa arquitetura, tá? Mas você precisa entender que a arquitetura multi-tenant, essa arquitetura de containers é uma realidade, tá? É algo que é fundamental, é algo que realmente nós precisamos entender que a realidade de banco de dados Oracle, quando a gente fala da versão 19C para cima, né, do Oracle 20C, do que tem de mais novo quando o assunto é banco de dados, é você realmente ter essa arquitetura onde você consegue realmente ter um gerenciamento muito mais fácil. Acho que muitos profissionais acham que a arquitetura multi-tenant ela é complicada, ela é difícil, mas não entendem os benefícios que traz por trás dessa arquitetura, né? Onde muitas vezes, muitos procedimentos que a gente fazia de forma bem trabalhosa, cara, hoje você consegue fazer especificamente com o PDB, hoje você consegue fazer muitas coisas específicas para o container, assim como era feito antes, e que a gente consegue ter bastante resultado de conseguir fazer muitas coisas otimizadas, tá? E a gente precisa entender que é uma arquitetura que é mandatória, que é algo realmente que não existe mais aquela opção de utilizar ou não. Hoje é algo altamente recomendado, que você precisa estar atualizado para a arquitetura multi-tenant. Que container database, quando você for fazer uma criação, está iniciando um projeto novo, um banco de dados novo, cara, altamente recomendado que você já crie no formato de container database para que você comece a utilizar esses recursos e essas features, beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer aqui nesse podcast de hoje. O Matheus Alves de Lima tá aí. Salve, salve, grande. Show de bola, meu irmão. Conta com a gente aí. Nosso objetivo é te ajudar cada vez mais quando o assunto é banco de dados Oracle. E fiquem ligados que toda semana tá rolando vídeos novos aqui no canal para poder te falar um pouco mais sobre esses conceitos aqui. E muitas vezes a gente está fazendo até alguns workshops. Então se inscreva no nosso canal para você não ficar de fora aí dos workshops da DBA-OCM, beleza? Então é isso, pessoal. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict e Spotify. Então assine também o podcast da DBA-OCM para você também estar acompanhando os nossos conteúdos nessa experiência de áudio, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!